Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje é 24 de outubro de 2025. Vamos analisar um ensaio bem interessante, sabe? Da Sociedade Bibliográfica Brasileira. Saiu em abril deste ano e reflete sobre o Dia Mundial do Livro. As fontes que a gente tem aqui são esse ensaio mesmo, do Gabriel Alves Pereira e do Dr. Eduardo da Silva Alentejo. A nossa missão hoje é explorar um pouco o que os livros representam pra gente, né? Como indivíduos, como sociedade, e também, encarar um dado meio preocupante sobre a leitura no Brasil. E tudo isso num momento curioso. O Rio de Janeiro é a capital mundial do livro agora em 2025. Como é que essas coisas se conectam, né? Para começar, tem uma citação do Jorge Luiz Borges que o ensaio destaca, logo de cara. É forte, ele diz: dos diversos instrumentos do homem, o mais assombroso é, sem dúvidas, o livro. O livro é uma extensão da memória e da imaginação. Uau! É uma ideia e tanto, né? Como é que o ensaio desenvolve isso, para além da beleza da frase? Então, ele argumenta que o livro, na verdade, transcende o objeto físico em si, sabe? Ao longo da história, pensa desde as tábuas de argila até a imprensa moderna. Ele se conecta direto com o nosso cognitivo. Ele influencia como a gente forma o nosso imaginário, a nossa memória, até o nosso jeito de raciocinar. Tem uma citação do Ortega y Gasset no texto que diz que os livros chegam a representar uma forma de vida humana. É bem profundo. E essa conexão pode ser muito pessoal também, certo? O próprio autor do ensaio, o Gabriel Pereira, ele conta uma história interessante. Ele não era um grande leitor na infância, sabe? Mas aí ele leu O Código da Vinci, olha só, um best-seller super criticado por alguns, e foi esse livro que despertou nele o gosto pela leitura. E mais, direcionou ele para a carreira de bibliotecário, de historiador. Exatamente. É um ótimo exemplo. Mostra como qualquer leitura pode ser uma porta de entrada, né? Não precisa ser um clássico complexo para começar. E essa influência individual, ela se expande, vira uma coisa da civilização mesmo. O texto lembra, por exemplo, do Alexandre o Grande, que dizem que carregava a Ilíada nas campanhas militares. Ou pensa na sobrevivência dos textos filosóficos da antiguidade. Eles moldaram o pensamento ocidental todo. E até exemplos mais recentes, talvez mais controversos, tipo o Manifesto Comunista e o impacto que teve na União Soviética. O ensaio argumenta que a literatura, querendo ou não, move história, pro bem ou pro mal. Parece que ela tem essa capacidade de entrar fundo na gente, no nosso ser. É uma visão bem impactante mesmo, sobre esse poder dos livros. Mas aí o ensaio faz um contraponto forte, né? Traz a gente para uma realidade mais dura, a situação da leitura no Brasil. Pois é. Aí a conversa muda um pouco de tom. Os dados vêm da 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, e os números mostram que entre 2015 e 2019, o Brasil perdeu cerca de 6,7 milhões de leitores. É muita gente. Isso deixa a gente com mais ou menos 93,4 milhões de pessoas que se consideram leitoras. Uma queda bem expressiva. E tinha um dado ainda mais alarmante, se não me engano. Sim. E é o que mais chama atenção no ensaio, eu acho. 53% dos entrevistados admitiram não ter lido sequer um livro inteiro nos 3 meses antes da pesquisa. Nenhum! O ensaio chega a uma conclusão, bem direta com base nesses números. Seria a primeira vez que a maioria da população brasileira não lê, em média, nenhum livro por ano. Nossa! E o paradoxo fica muito claro aqui, né? A gente tem esse cenário e, ao mesmo tempo, o Rio se preparando para ser a capital mundial do livro em 2025. Exatamente. É um contraste gritante. E o ensaio, ele não fica só no diagnóstico, né? Ele vê 2025 como uma chance, um momento chave, apesar desse quadro. Ele reconhece que livro é caro, sim, isso é uma barreira real para muita gente, mas também lembra que existem as bibliotecas públicas. Só na cidade do Rio são umas 31 municipais, por exemplo. Então, é como se fosse um chamado mesmo, para bibliotecários, educadores, pessoal da comunicação, todo mundo se unir. Com certeza. E essa união é vista como crucial. O texto até busca um apoio em Lionel Trilling, um crítico literário importante.
Trilling lembrava que a literatura ensina muito sobre a complexidade da vida, sabe? Sobre a dificuldade das escolhas humanas, as nuances. Ela é um recurso para a gente entender a profundidade da experiência humana, com todas as suas ambiguidades, suas contradições. Não é só preto no branco. Faz todo sentido. E essa ideia de interpretação, de complexidade, acho que conecta com outro autor que o ensaio menciona, né? O Chartier. Sim, Roger Chartier. Ele é um historiador que estuda muito como as pessoas liam e interagiam com os textos no passado. E ele reforça uma coisa importante. O sentido de um texto não está só nas palavras escritas ali na página. Depende muito de como o leitor interpreta aquilo. E essa interpretação é sempre influenciada por fatores sociais, culturais, históricos da época da pessoa. Ou seja, a leitura não é algo passivo. É uma prática viva, que muda. Entendi. Então, tentando amarrar tudo isso, o que fica desse nosso mergulho hoje? Por um lado, a gente reafirma essa ideia do livro como uma ferramenta incrível, né? Quase uma extensão da nossa mente, da nossa imaginação, capaz de moldar quem a gente é como indivíduo e até de impactar o curso da história das civilizações. Uma fonte para entender o mundo e a gente mesmo. Fio bem real aqui no Brasil, esse declínio nos hábitos de leitura. É um contraste muito forte com essa celebração do livro que o título do Rio de Janeiro representa. Isso força a gente a pensar sobre acesso, claro, sobre o preço do livro, sobre bibliotecas, mas também sobre o valor que a gente, como sociedade, está dando para a leitura hoje em dia. E fica talvez uma última reflexão para quem nos ouve. O ensaio foca bastante no livro tradicional, no objeto impresso. Mas pensando nisso que a Chartier fala, sobre como as práticas de leitura e interpretação mudam com o tempo, como será que as novas formas de consumir histórias e informação hoje em dia, sei lá, vídeos curtos, redes sociais, podcasts, audiobooks, como será que tudo isso está impactando a nossa memória coletiva, a nossa imaginação, talvez de maneiras que a gente ainda nem consegue entender direito? Fica aí a provocação para a gente pensar.